Os Estados Unidos são, sem dúvida, uma das nações mais influentes da história moderna. Com mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo e uma economia que ultrapassa 25 trilhões de dólares, eles moldam a política, a cultura e o comércio global. Responsáveis por 15% de tudo que o mundo consome, seu poder vai além dos números. Empresas como Google, Apple e a força de Hollywood redefinem a cultura global. Mas como isso foi possível? Como um país que começou como um pequeno grupo de colônias chegou a esse nível de poder? Hoje, vamos descobrir como tudo aconteceu. Os Estados Unidos nasceram como uma ideia revolucionária em um mundo dominado por monarquias absolutistas. A Declaração de Independência de 1776 não apenas marcou a ruptura com o domínio britânico, mas também estabeleceu princípios fundamentais como liberdade individual e direitos inalienáveis. Após a independência, a jovem nação enfrentou desafios imensos: estabelecer um governo funcional, expandir suas fronteiras e proteger sua soberania. Esses desafios, no entanto, moldaram os Estados Unidos em um país resiliente e ambicioso. No século XIX, os Estados Unidos embarcaram em uma expansão sem precedentes. O conceito de Destino Manifesto impulsionou a conquista de terras do Atlântico ao Pacífico. Essa expansão territorial não foi apenas física, mas também estratégica. Os Estados Unidos ganharam acesso a vastos recursos naturais como carvão, petróleo e terras agrícolas férteis. Mas essa expansão teve um preço alto. A remoção forçada de povos indígenas e conflitos territoriais marcaram essa trajetória. Ainda assim, essa nova configuração territorial deu ao país uma base sólida para o crescimento econômico. No entanto, a maior prova de resiliência veio com a Guerra Civil. O conflito não apenas preservou a União, mas também acabou com a escravidão, permitindo que o país se reposicionasse moralmente e economicamente no mundo. Ao final do século XIX, os Estados Unidos não eram mais apenas um conjunto de estados independentes. Eles haviam se transformado em uma potência continental, com os alicerces para se tornarem uma superpotência global. Além disso, os Estados Unidos entraram em sua Revolução Industrial, um período que transformou profundamente o país. Entre 1870 e 1900, o avanço tecnológico e a exploração de recursos naturais catapultaram os Estados Unidos para o topo das economias mundiais. Um dos pilares dessa transformação foi a indústria siderúrgica. O aço era essencial para construir trilhos de ferrovias, pontes e arranha-céus, simbolizando o crescimento urbano e a conectividade do país. Junto com isso, o petróleo e o carvão se tornaram os combustíveis que moviam essa nova economia. Esses avanços econômicos foram liderados por figuras-chave como Rockefeller, que monopolizou a indústria petrolífera, e Morgan, que consolidou o sistema bancário americano. Esses barões ladrões, como ficaram conhecidos, acumularam riquezas gigantescas enquanto moldavam o futuro econômico dos Estados Unidos. Outro fator crucial foi a imigração em massa. Milhões de pessoas de toda a Europa migraram para os Estados Unidos em busca de oportunidades, formando a base da força de trabalho industrial. Essas pessoas ajudaram a construir cidades, operar fábricas e expandir a infraestrutura do país. Essa urbanização trouxe tanto desafios quanto oportunidades. Enquanto novas invenções como o telefone e a eletricidade revolucionaram a vida cotidiana, problemas como superlotação urbana e condições precárias de trabalho também surgiam. Apesar das dificuldades, esse período consolidou os Estados Unidos como a maior economia do mundo em 1900. Agora, com um mercado interno robusto, avanços tecnológicos e acesso a recursos naturais, o país estava pronto para desempenhar um papel central nos assuntos globais. O crescimento econômico e a expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX também tiveram um impacto significativo em seus vizinhos, especialmente o Canadá. O comércio, a migração e as relações políticas entre esses países ajudaram a moldar a América do Norte como um todo.
Hoje, o Canadá continua sendo um dos destinos mais procurados para intercâmbio, estudos e turismo, atraindo pessoas do mundo todo. E se você sempre sonhou em explorar o Canadá ou os Estados Unidos, temos a dica certa para você. A On The Way vai facilitar todo o processo para você. Com escritórios em Toronto e Guarulhos, a On The Way oferece suporte completo em viagens, intercâmbios e roteiros personalizados, tudo 100% online. Eles possuem experiência real em intercâmbio e viagens internacionais, o que significa que entendem suas inseguranças e estão prontos para te ajudar a transformar seus sonhos em realidade. Se o seu destino for o Canadá, você terá o suporte direto dos sócios da On The Way, que estão sempre por lá para garantir que tudo saia conforme o planejado. Clique agora no link da descrição para falar com a On The Way e comece já a planejar a sua viagem dos sonhos. E não se esqueça de dizer que veio pelo Total History para receber condições super especiais. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, os Estados Unidos adotaram uma postura neutra. Sob a liderança do presidente Woodrow Wilson, o país focava em seu crescimento interno e evitava envolvimentos em conflitos estrangeiros. Contudo, essa neutralidade não duraria muito tempo. Os Estados Unidos estavam profundamente conectados à Europa por meio de laços econômicos. O país exportava enormes quantidades de produtos para as potências aliadas como o Reino Unido e a França. No entanto, a guerra submarina irrestrita da Alemanha, que culminou no ataque ao navio Lusitânia em 1915, colocou essa neutralidade em risco. Em abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, marcando sua entrada no conflito. Com isso, milhões de soldados americanos, conhecidos como Doughboys, atravessaram o Atlântico para lutar no fronte europeu. A chegada dos americanos foi um divisor de águas. Enquanto os exércitos europeus estavam exaustos após anos de guerra, os Estados Unidos trouxeram energia renovada, recursos quase ilimitados e um poder militar emergente que ajudou a virar o jogo em favor dos aliados. Após o armistício em 1918, os Estados Unidos desempenharam um papel central nas negociações de paz. Woodrow Wilson apresentou seus 14 pontos, um plano ambicioso para reconstruir o mundo e evitar futuros conflitos. Embora muitos de seus ideais não tenham sido implementados, a Liga das Nações, precursora da ONU, foi criada com o apoio americano. A Primeira Guerra Mundial marcou a transformação definitiva dos Estados Unidos em uma potência global. Embora o país tenha retornado ao isolacionismo após o conflito, sua economia e influência cultural floresceram, estabelecendo as bases para um papel ainda maior no futuro. A década de 1920 foi um período de otimismo e crescimento econômico para os Estados Unidos. Conhecida como os loucos anos 20, essa era foi marcada por avanços tecnológicos, consumo em massa e uma economia aparentemente indestrutível. Mas por trás dessa prosperidade estava um sistema financeiro frágil, apoiado por especulação excessiva e crédito descontrolado. Tudo desmoronou com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Esse evento, conhecido como a Grande Depressão, mergulhou os Estados Unidos e grande parte do mundo em uma crise econômica sem precedentes. Empresas faliram, milhões de pessoas perderam seus empregos e bancos fecharam suas portas, levando famílias inteiras à miséria. Enquanto a crise devastava o país, o presidente Herbert Hoover foi amplamente criticado por sua inércia. Isso abriu caminho para Franklin D. Roosevelt, que assumiu a presidência em 1933 com uma promessa: um novo acordo para o povo americano. O New Deal foi uma série de programas e reformas projetados para revitalizar a economia e restaurar a confiança pública. Grandes projetos de infraestrutura, como a represa Hoover, não apenas criaram empregos, mas também modernizaram o país. Reformas financeiras, como a criação da Comissão de Valores Mobiliários e do Seguro Social, trouxeram estabilidade e proteção aos cidadãos. Ao mesmo tempo, a crise também forçou os Estados Unidos a reconsiderar sua posição no cenário global. Com a ascensão de regimes autoritários na Europa e na Ásia,
Os americanos perceberam que a segurança econômica e política estava ligada ao equilíbrio de poder mundial. Em 1939, o mundo mergulhou em outro conflito devastador com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os Estados Unidos permaneceram neutros, embora apoiassem os aliados por meio do programa Lend-Lease, enviando suprimentos vitais para países como o Reino Unido e União Soviética. Essa neutralidade foi abruptamente rompida em 7 de dezembro de 1941, quando o Japão atacou a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí. Esse evento chocou a nação e levou os Estados Unidos a declarar guerra contra o Japão e, em seguida, contra a Alemanha e a Itália. Os Estados Unidos rapidamente mobilizaram sua economia e população para o esforço de guerra. Milhões de americanos foram recrutados para as Forças Armadas, enquanto as fábricas americanas passaram a produzir armas, aviões e navios em uma escala impressionante. Esse período transformou o país no arsenal da democracia. As forças americanas desempenharam um papel crucial nos 2 principais teatros de guerra, o Pacífico e a Europa. No Pacífico, a vitória na Batalha de Midway em 1942 foi um ponto de virada que colocou o Japão na defensiva. Na Europa, a invasão da Normandia em 1944 marcou o início do fim para o regime nazista. No final da guerra, os Estados Unidos demonstraram seu poder devastador ao lançar bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição do Japão em 1945. A Segunda Guerra Mundial não apenas estabeleceu os Estados Unidos como a principal potência militar do mundo, mas também consolidou sua posição econômica e diplomática. Ao final do conflito, os Estados Unidos emergiram como um dos grandes arquitetos da nova ordem mundial, ajudando a criar instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se encontraram em uma posição inédita. Eles eram a maior economia do mundo, a principal potência militar e possuíam o monopólio das armas nucleares. No entanto, um novo desafio surgia: a União Soviética, que liderava o bloco comunista em oposição direta ao capitalismo ocidental. Esse confronto ideológico e político ficou conhecido como Guerra Fria. Foi uma disputa por influência global que não envolveu confrontos diretos entre as duas superpotências, mas sim uma série de conflitos indiretos e competições tecnológicas e econômicas. Os Estados Unidos responderam à ameaça soviética com a doutrina Truman, que prometia conter o avanço do comunismo, e o Plano Marshall, que injetou bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental. Essa estratégia fortaleceu aliados estratégicos como o Reino Unido, França e a Alemanha Ocidental, enquanto consolidava o capitalismo como modelo dominante. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos investiram em alianças militares como a OTAN e em inovações tecnológicas para se manterem à frente. A corrida espacial, simbolizada pelo lançamento do Sputnik pela União Soviética, e a resposta americana com a missão Apollo, mostrou a competição acirrada entre as superpotências. A Guerra Fria também trouxe conflitos quentes, como a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba e a Guerra do Vietnã. Esses eventos testaram o compromisso americano em liderar o mundo livre, mas também levantaram questões sobre os custos humanos e políticos dessa liderança. O ápice da Guerra Fria veio nos anos 1980, quando Ronald Reagan adotou uma abordagem agressiva contra a União Soviética, incluindo aumentos no gasto militar e apoio a movimentos anticomunistas ao redor do mundo. Essa pressão contribuiu para o colapso do bloco soviético no final da década. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global, consolidando seu papel como líder do sistema internacional e do capitalismo global. Nas décadas que se seguiram, o país liderou uma revolução tecnológica que transformou não apenas sua economia, mas também o modo de vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. O Vale do Silício tornou-se o epicentro da inovação global, lar de empresas como Microsoft, Apple, Google e Facebook. Essas gigantes da tecnologia moldaram o mundo digital, criando plataformas que conectam pessoas, empresas e governos de formas nunca antes imaginadas.
Além disso, os Estados Unidos mantiveram sua liderança econômica global, com um PIB que supera 25 trilhões de dólares. O dólar americano se tornou a moeda de reserva mundial, garantindo a posição única do país no sistema financeiro internacional. No campo militar, os Estados Unidos continuaram a expandir seu alcance, mantendo mais de 800 bases ao redor do mundo e investindo em tecnologias avançadas, como drones e inteligência artificial para fins de defesa. Essas capacidades garantem que o país continue sendo o maior poder militar do planeta. No entanto, o século XXI trouxe novos desafios. O crescimento da China como uma potência econômica e militar, a ascensão de movimentos populistas globais e crises como as mudanças climáticas e pandemias testaram a capacidade de liderança dos Estados Unidos. Apesar dessas adversidades, os Estados Unidos continuam liderando em inovação, cultura e poder geopolítico. De Hollywood à NASA, de Wall Street ao Vale do Silício, o país mantém uma influência cultural e econômica que ultrapassa fronteiras. A jornada dos Estados Unidos de um grupo de colônias para a maior superpotência da história é única. Apesar dos desafios futuros, sua influência global permanece indiscutível. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Compartilhe sua opinião sobre qual outro tema histórico você gostaria de ver por aqui.